eu faço para ser discípulo de Jesus? O que eu preciso fazer para ser discípulo de Jesus? A maioria confunde discipulado com religião. A maioria confunde. Acha que ser discípulo de Jesus é simplesmente praticar uma religião, participar de ritos, apenas participar de cultos. O culto é sobre celebração, o culto é sobre adoração, o culto é sobre comunhão. Mas ser discípulo de Jesus é andar com Ele. Ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele quer ter intimidade conosco. E como que eu faço para me tornar discípulo? É preciso receber Jesus no coração. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 9 e 10, que nós precisamos confessar com a boca e crer no coração que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, e somos salvos. É preciso reconhecer. Sabe o que atrapalha muito as pessoas? Religiosidade. Atrapalha muito. Porque a pessoa, ela pensa que ela é bom o suficiente. Ela diz assim: mas eu não mato, não roubo, não prejudico ninguém, eu ajudo os necessitados, eu faço a minha parte, então eu acho que eu estou no caminho. Não é sobre isso. Para ser discípulo de Jesus, você tem que entregar totalmente a tua vida para Ele. Você tem que rasgar o teu coração e dizer: Senhor, vem conduzir, eu te dou a condução da minha vida. Todos querem um Jesus Salvador, um Jesus que perdoe, um Jesus que cure, um Jesus que pague o pecado. Mas poucos querem Ele como Senhor, como Rei da sua vida, aquele que governa, aquele que conduz os passos. Nós precisamos entregar o nosso coração. E Jesus, Ele deu o exemplo do que deveríamos fazer. Passa para mim, por favor. Opa! Em Marcos 16, Ele institui uma grande comissão. E Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será. Ele não disse quem crer, seguir uma cartilha, seguir uma religião, estiver dentro dos conformes dos homens vai ser salvo. Ele disse: quem crer e for batizado será. Mas quem não crer já está condenado. Ele deu o exemplo. Presta atenção no que Jesus fez. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto no Jordão para ser batizado. Mas João se opunha dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. João Batista disse: eu te batizar? Eu não sou digno de desatar tua sandália, diz em Mateus. Eu não sou digno, Senhor, eu não posso. Mas Jesus disse: João, me batize, é preciso. Eu quero cumprir toda a ordenança, eu quero dar o exemplo, eu quero deixar um legado, eu quero deixar a fórmula, o caminho. Pode passar para mim, que aqui não está passando. Passa para mim, por favor. Eu vou pedir para não colocar agora quando eu estou bem na hora para ler a palavra. Isso. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outra versão diz que alegra o meu coração. O que aconteceu quando Jesus desceu as águas? Houve uma manifestação visível. Aquelas pessoas que estavam ali ouviram uma voz. E a palavra diz que os céus se abriram. Os céus se abriram. E desceu sobre ele o Espírito Santo. Jesus desceu as águas. Os céus se abriram. Quando alguém desce as águas, os céus se abrem. Quando alguém mergulha em Jesus, mergulha na vida, os céus se abrem. Quem crer e for batizado será salvo. Sabe o que significa a palavra batismo?
o Novo Testamento foi escrito no grego. Você pode ir no dicionário grego, você pode ir nos sites de pesquisa, significado da palavra batismo: mergulhar, sepultar. Batismo significa sepultamento. Qual que é a simbologia? Você é sepultado para renascer. Você desce às águas, a velha criatura, os pecados, os velhos hábitos, para renascer uma nova criatura, renascer da água e do Espírito. Em Romanos 6 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele pela morte, na morte por meio do... Eu vou repetir, queridos, eu acho que você está longe. Fomos sepultados com Ele na morte por meio do... a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida... O que começa no batismo? Você entendeu? Começa uma vida nova. Mas quem pode ser batizado? Qual que era o pré-requisito para que as pessoas descessem as águas? Qual que era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Qual foi a mensagem de Pedro em Atos dos Apóstolos? Batismo representa duas coisas: arrependimento e renascimento. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam, e vocês receberão de Deus o dom do Espírito. O que acontece no batismo? Os pecados são perdoados e nós recebemos o dom do Espírito Santo. Aqueles homens estavam ali em Pentecostes. Eu vou contar um segredo para vocês. Hoje de manhã eu vi Pentecostes. Quem estava no encontro? Quem viu? Um vento impetuoso. Sabe o que aquela multidão dizia? Tão bêbados. 9h da manhã, tão bêbados, tão bêbados. Uma multidão correu para aquele lugar, porque aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Então Pedro diz: não, nós não estamos. Nós recebemos a promessa. Ele disse que enviaria o seu Espírito sobre nós, e nós estamos cheios do seu Espírito. E Pedro então prega para aqueles 3.000 homens, e no mesmo dia, eles descem as águas do batismo. E Pedro diz: vocês precisam se arrepender. Se arrepender. Vocês precisam se arrepender, e ser batizados, para que os vossos pecados sejam perdoados. Sabe, queridos, nós não batizamos criança. Por que nós não batizamos criança? Nós fazemos o que foi feito com Jesus. Maria e José levaram Jesus no templo para ser apresentado, consagrado. Por quê? Porque o batismo é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por você. Eu posso crer por você. Eu posso dizer: eu acredito por ele, Senhor. Eu acredito, salva ele porque eu creio. Eu posso. É uma decisão pessoal. E o requisito para descer as águas do batismo é... Vamos ver se a igreja está ligada? Eu acho que os irmãos estão confusos. Para descer as águas do batismo é preciso crer. Olha o que diz. Jesus disse para Nicodemos, um doutor da lei, juiz, membro do Sinédrio, foi escondido de madrugada a visitar Jesus, para conversar com Jesus, porque ele tinha medo da opinião dos outros. Ele tinha medo dos colegas do Sinédrio, o que iam dizer dele. Jesus respondeu: em verdade te digo, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Jesus instituiu o batismo como renascimento da água e do Espírito. E muitas vezes nós dizemos: eu já fui batizado. Batismo não é sobre religião. Sabe, a maioria das pessoas, eu pensava assim há uns anos atrás, que alguém se batizava para entrar para uma igreja. Se batizou, é daquela igreja. Se batizou, agora é daquela religião. Para entrar naquela igreja tem um ritual. É preciso se batizar para ser membro.
O batismo nunca representou religião, nunca. Batismo não é sobre religião. Batismo é sobre ser discípulo de Jesus. A igreja, a religião não vai salvar a tua vida. Se religião salvasse, Jesus não precisava ter vindo. E ele disse que nós devemos descer as águas, ser sepultados nas águas. E eu pergunto, você creu? Ou alguém creu por você? Se eu pegar um bebezinho agora, o Natan, meu neto, está aí, e falar, Natanzinho, Jesus ama você, Natan. Crê em Jesus, Natan. Ele vai olhar, quem sabe ele deu um sorrisão, que ele dá um sorrisão para mim. Mas ele não pode crer. Natan, você se arrepende, Natan? Pequenininho, nem sabe o que é pecado. Batismo é para quem se arrepende. Batismo não é religião. Por que Jesus foi batizado? Quem pode ser batizado? Eu vou ver aí. Se eu achar que a pessoa é digna, se eu achar que a pessoa é decente, eu vou dizer, eu vou te batizar. Agora, se eu achar que ela tem algum problema, eu vou dizer, não, você não pode. Sabe? A religião rejeita pessoas. A religião coloca regras. Mas Jesus disse, basta. Gente, vamos acordar, basta. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, é permitido, se tu crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Era o primeiro dia que ele tinha ouvido falar de Jesus. O eunuco era o príncipe, era assessor da rainha de Candace, da Etiópia. Ele tinha todo o tesouro da Etiópia nas suas mãos. E ele veio para Jerusalém adorar. Eunuco não podia entrar no templo. Ele veio adorar, mas ele não entrou no templo. Ele amava tanto o Senhor, que ele fez milhares de quilômetros para vir adorar. E então ele faz uma pergunta para Filipe. O Espírito Santo toma Filipe e diz, vai lá no caminho, porque eu tenho um escolhido, eu tenho um filho ungido lá, que ele está indo na carruagem. Ele não pode entrar no templo, mas eu escolhi ele para ser meu discípulo. E Filipe vai, e Filipe passa do lado da carruagem, e ele estava lendo Isaías 53, onde diz que Jesus veio para pagar o preço dos nossos pecados. E então, ele pergunta para Filipe, o que impede que eu seja batizado? Filipe podia dizer, você tem que ter um bom comportamento, você tem que ter um bom testemunho. Filipe olhou para ele e disse, é lícito, se você crê de todo o coração. Passa para mim, por favor, lá atrás. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto e ele o batizou. Eu vou fazer uma pergunta para você. O eunuco ia viajar mais de 1000 quilômetros naquela carruagem, naqueles carros. Será que dentro da carruagem tinha água? Sim ou não? Ele não podia ter dito, Filipe, então me batiza, joga água na minha cabeça, me batiza aqui na carruagem. Ele disse, ali tem água, Filipe, vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Jesus desceu as águas. Desceu as águas. Nós precisamos ser sepultados nas águas, renascer da água e do Espírito. Quem está preparado para o batismo? Eu tenho que me preparar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar. A hora que eu me sentir pronto, quando eu estiver pronto, eu me batizo. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. O carcereiro estava responsável por Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos como prisioneiros perigosos por pregar o evangelho. Foram jogados no cárcere mais profundo, pés e mãos atados no tronco. Só que eles não murmuraram, sabe? Tem gente que murmura por pouca coisa, perde a bênção. Eles começaram a cantar e dar louvores, e as correntes foram quebradas e as portas se abriram enquanto eles adoravam.
Enquanto você adora, correntes são quebradas. Enquanto você louva, portas se abrem. E o carcereiro ia tirar a vida. O carcereiro, quando percebeu que as portas estavam abertas, ele puxou a espada. Ele não estava vendo Paulo. Ele não estava vendo. Mas Paulo deu um grito lá de dentro, no escuro. A palavra diz que Paulo estava no escuro. Precisou de luz para o carcereiro enxergar ele. Ele gritou: não faça isso. Por que ele grita? Pelo Espírito. Por que o carcereiro ia se matar? Porque a lei romana dizia que se o carcereiro, os prisioneiros escapassem, o carcereiro e sua família respondiam com a vida. E ele pensou: eu vou tirar a minha vida para poupar a minha... Eu vou tirar a minha vida para poupar a minha família. Então, ele pega a espada. E Paulo grita: não faça isso. Não faça isso, nós estamos aqui. Em seguida, o carcereiro se lança aos pés de Paulo e diz: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, naquela mesma noite, ele levou Paulo e Silas para a sua casa, lhes deu comida. E as pessoas da sua casa foram cheios de alegria, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Quando o dia amanheceu, as autoridades mandaram alguns policiais com a seguinte ordem: soltem esses homens. Peraí, mas Paulo foi batizado de madrugada, o carcereiro foi batizado de madrugada? Por que era tão urgente, pastor? Por que era tão urgente? Não podia esperar o dia amanhecer? Ele recebeu Jesus e então ele desceu as águas. Você sabe o teu dia de amanhã? Você sabe? Você sabe qual que é o dia que Deus determinou para a tua vida? Quem crer e for batizado será salvo. Outra objeção que muitas pessoas fazem é: mas se eu descer as águas do batismo, o que vão pensar de mim? Que eu neguei a minha religião? Que eu fiquei louco? Sabe, né, que as pessoas julgam. Jesus disse: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Não pode. Jesus não está dizendo que a gente não deve amar a família, o pai, os filhos e a vida. Ele está dizendo: me coloca primeiro. Para ser discípulo, Deus tem que estar primeiro. Quando você coloca Deus em primeiro, todas as áreas da tua vida fluem, todas as áreas da tua vida prosperam, toda a tua casa é abençoada. Se eu me batizar e pecar de novo, serei amaldiçoado. Eu nunca vi alguém se batizar e não pecar. Nunca. Nunca. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele cumprirá a sua promessa. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. E se dissermos que não cometemos pecados, fazemos de Deus mentiroso e a sua mensagem não está em nós.